Bom dia, pessoal. Bom, estou de volta aí com mais uma videoaula para vocês. Hoje eu preparei uma videoaula a respeito de um equipamento que, na minha opinião, é um dos equipamentos mais perigosos dentro da construção civil, que é um maçarico de oxoacetileno aí. Para você que está estudando segurança do trabalho, que você que é recém-formado e nunca teve contato com os maçaricos, nunca acompanhou uma atividade, nunca liberou um equipamento desse dentro de uma obra, eu preparei uma videoaula para poder mostrar para vocês aí o equipamento, dar algumas dicas aí do que vocês precisam saber referente a ele, tá certo? Bom, aqui é um esqueminha, que é um maçarico de oxoacetileno, tá? Aqui são os cilindros, tá? Todos os cilindros pretos são oxigênio e o vermelho, né, aquele vinho, é o cilindro de acetileno, tá? Então aqui você tem os cilindros. E aqui você tem as válvulas dos cilindros, que é aquele registro onde o operador ele vai abrir e liberar os gases, tá? Você tem o regulador de pressão, que são esses registros aqui, ó, tá? Aqui ele, para que você possa entender, visualizar melhor, você tem um manômetro de baixa pressão, você tem um manômetro de alta pressão, você tem o corpo do registro e o parafuso de regulagem, onde ele vai abrir o gás. Você tem o conector de entrada, que é onde os gases dos cilindros entram, e aqui o local de saída, tá certo? Bom, temos também as mangueiras, tá? Sempre a verde vai ser a mangueira de oxigênio e a vermelha do acetileno. E temos também aqui o maçarico manual, que seria mais conhecido como uma caneta, né? No chão de obra aí, conhecido como uma caneta, onde o operador vai segurar e aqui ele vai abrir e vai regular a chama do maçarico, tá? E aqui nós temos as válvulas anti-refluxo de chama. Eu tenho válvula anti-refluxo de chama na entrada da mangueira para a caneta, entre a caneta e a mangueira, e tenho também na saída do cilindro aqui, ó, da válvula do regulador de pressão para a mangueira. Eu tenho válvula anti-chama também. Isso daqui é item normativo, isso daqui é obrigatório, tá, pessoal? No caso de um acidente, essa válvula ela vai impedir que a chama consiga acessar o interior do cilindro e pode provocar aí uma explosão, tá? Aqui ela no detalhe, tá? São as válvulazinhas aí anti-chama, anti-refluxo de chama, tá? Aqui, ó, você pode ver o manômetro aqui, ela está bem na saída aqui, ó, entre a mangueira e o registro do regulador de pressão, elas estão aqui. E entre a caneta e a mangueira também vai uma dessas daí, tá? Aqui são dois maçaricos aqui para vocês conseguirem visualizar. O cilindro preto, o oxigênio, o vermelho, o acetileno, que você pode ver a caneta. Não sei se dá para perceber no vídeo aí, mas aqui estão as válvulas anti-refluxo de chama, tanto na saída aqui, ó, do regulador de pressão para a mangueira, como da caneta para a mangueira. Nas duas pontas aí você contém aí essa válvula anti-refluxo de chama. E o carrinho de transporte, que é o modo mais seguro de você poder transportar os cilindros e fazer as soldas. Inclusive alguns carrinhos desses, eles já vêm até com suporte para você conseguir levar um extintor de incêndio portátil ali para qualquer princípio de incêndio você já conseguir extinguir na hora, certo? Bom, pessoal, o item 18.26.3 da NR18, ele traz para nós que é proibida a execução de serviços de sondagem e corte a quente, tá? Em locais que tenham materiais combustíveis inflamáveis. Então, por que eu coloquei esse slide para vocês aqui? Porque toda empresa séria que ela preza pela segurança dos trabalhadores, ela exige que toda atividade de maçarico, de lixadeira, de corte a quente, ela antes tenha que ser autorizada como profissional de segurança, pelo técnico de segurança do trabalho. Por quê? Por mais treinamento que o operador tenha, ele não tem a visão do ambiente, do local onde você vai executar essa atividade, que o técnico de segurança tem que ter. E vocês que estão estudando vão ter, e você recém-formado aí tem. Então, antes de você liberar essa atividade, você vai fazer uma permissão de trabalho, você vai analisar o entorno, você vai verificar se não existe líquidos inflamáveis em volta dessa atividade. Se existir líquido inflamável, você vai ter que tirar esse material de lá. Aí você pode me dizer, pô Fabiano, mas não tenho como tirar esses líquidos inflamáveis daí, e aí como é que eu faço? Preciso utilizar um maçarico aqui.
Então existem outros meios aí de você executar atividade. Você tem manta anti-chama, onde você vai cobrir todo esse material com essas mantas, tá? Se você tem ali algum líquido inflamável que não pode ser que não pode ser retirado desse ambiente de trabalho e você não sabe o que é, você vai falar assim, pô, o rótulo está danificado, você não sabe se é inflamável, se não é inflamável, o que você vai fazer? Fácil, pessoal. Você vai lá na FISPIC, tá? Pega o nome do produto e lá na FISPIC você vai ter todas as informações desse produto, se ele é inflamável, se ele é corrosivo, se ele é tóxico, tá? Ali você vai ter essas informações. Outro detalhe que também passa despercebido pela grande maioria dos técnicos de segurança do trabalho são os equipamentos de prevenção e combate a incêndio, pessoal, principalmente sprinkler e os detectores de fumaça. Eu trabalhei como bombeiro na época, eu peguei alarmes de incêndio ocasionados por maçarico ao lado dos detectores de fumaça. Então, quando você vai ter uma atividade dessa, ou existe uma capa plástica que você coloca no detector de fumaça para proteger ele, ou você tem que entrar em contato com a central de alarme para desligar, desabilitar aquela área ali dos detectores, tá? Inclusive, uma informação importante: toda vez que você tiver que desabilitar algum sistema de proteção contra incêndio, tanto hidrantes, se você vai ter que drenar a rede para fazer um reparo, ou você vai ter que proteger os detectores de fumaça, ou até mesmo desabilitar uma área, você tem que informar a companhia de seguro, porque em caso de incêndio, se for constatado que você desabilitou aquela área e provocou um incêndio sem comunicar a empresa seguradora, provavelmente o seguro pode não pagar aí a indenização à empresa. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Outra coisa são os sprinklers, pessoal, tá? Os chuveirinhos automáticos ali. Cada cor de ampola tem uma determinada temperatura. Se você aquecer muito ali próximo dessas ampolas, elas vão estourar e vai acontecer isso daqui, ó. É água para mais de metro. Tá? Não sei se vocês já viram um sprinkler aí em funcionamento, mas eu já fui bombeiro há muitos anos, já pude ver, e é água para mais de metro. Imagine você você técnico de segurança, você libera uma solda do lado do sprinkler, não se atenta ao sprinkler, acaba estourando o sprinkler, aí uma sala de base de dados, computadores, e aí a empresa acaba tendo um prejuízo enorme por conta do sprinkler. E aí você que é técnico de segurança que liberou essa atividade, você já pode passar no RH e já pegar suas contas, porque com certeza você vai ser mandado embora. Então, pessoal, sempre que você for liberar uma atividade dessa, olhe o entorno da atividade, certo? Bom, uma informação bastante útil para vocês: as partículas incandescentes da soldadura e as partículas das operações de esmerilhado, ela tem uma temperatura de 1500 graus. Aquelas famíliazinhas vermelhas que vocês vêm saindo lá, elas podem chegar a 1500 graus. E depois que elas se apagam, elas ainda ficam em alguns segundos com uma temperatura até 500 graus Celsius. Então essas partículas, dependendo do que você tiver no entorno daquela atividade, pode provocar um incêndio. Então, por isso, volto a repetir, a importância da análise do local da atividade antes por um profissional de segurança do trabalho, certo? As atividades de soldadura, oxicorte, trabalho de semelhantes com projeção de partículas metálicas, essas partículas aí na horizontal, pessoal, elas podem chegar num raio até de 10 metros, tá certo? Que é isso aqui, ó. O rapaz está soldando ali, tá? E você tem a chuva aqui, ó, de partículas. Essas partículas podem chegar até 10 metros. Então, quando eu falo para vocês analisarem o entorno da atividade, não é só ali no miolinho onde vai fazer a atividade, não. É no geral, tá certo? Bom, para partículas de metal incandescente aí na vertical, você pode ter um princípio de incêndio com partículas até 20 metros de distância, tá certo? Então a importância novamente aí do entorno. Aqui é um esqueminha que eu fiz para vocês, ó, o local da soldadura, tá? O gotejamento das partículas caindo aqui, ó, até 20 metros de distância você pode ter aí um princípio de incêndio. Aqui desse lado você pode perceber uma janela aberta e a partícula caindo do outro lado. Por isso que é muito importante uma análise prévia do local. Muitas vezes você está do outro lado e você está verificando toda aquele ambiente e não tem nada ali. Só que às vezes você não se atenta que tem um buraco na parede, um duto de ar,
ou uma janelinha aberta, e você não se preocupou em verificar do outro lado o que é que tem, entendeu? Muitas vezes as partículas vão acabar caindo do outro lado, vai começar um princípio de incêndio ali e você vai ficar perdido. Você vai provocar um incêndio sem saber nem o que aconteceu. Por quê? Porque as partículas acabaram caindo do outro lado por essa passagem que você não verificou. Então, se tiver uma passagem dessa, janela, fecha a janela, ou se for um duto de ar, você tem que fechar ali aquela passagem para evitar que as partículas acessem ali aquele outro ambiente, certo? Bom, uma informação interessante para vocês, o que é isso, demonstrando isso aí que eu estou falando para vocês de análise do local. Eu lembro quando eu era bombeiro que teve uma ocorrência onde um técnico de segurança do trabalho liberou, era uma loja no shopping, um amigo meu estava trabalhando nesse dia, tá? E o técnico de segurança liberou duas atividades diferentes. Estava sendo feita uma escada metálica em caracol dentro da loja e com um maçarico de oxacetileno, tá? E ele liberou essa atividade e liberou a pintura da loja. Só que o pessoal da pintura chegou primeiro e eles estavam pintando a loja com compressor com tinta à base de solvente, e eles ficaram o dia inteiro fechados naquele ambiente ali pintando a loja. Na parte da tarde chegou o pessoal da serralheria para fazer a escada. E eles entraram numa atmosfera que estava completamente inflamável por causa dos solventes. E aí eles utilizavam um maçarico e acabou acontecendo uma explosão no ambiente. Inclusive, se eu não me recordo, morreu até alguns trabalhadores. Então, pessoal, toda vez que você for liberar uma atividade, tá, não libere sentado na escrivaninha, entendeu? Levanta a bunda da cadeira, vai até lá na atividade, verifica, por mais simples que a atividade possa parecer, muitas vezes existe alguma outra atividade que está ao redor daquela que pode provocar um acidente grave quando as duas atividades ali são feitas simultaneamente. Então, a importância de você estar sempre visualizando o entorno aí das atividades antes de liberar. Bom, item 18.11.4 da NR18. Nas operações de soldagem de corte a quente é obrigatória a utilização de um anteparo para proteger os trabalhadores circunvizinhos. Então você tem que criar aquelas chapas, aquelas barreiras ali de algum material não inflamável para que aquelas partículas ali não fiquem se propagando aí por todo o ambiente, tá? Item 18.11.6, as mangueiras devem possuir mecanismos contra o retrocesso de chama, como eu já expliquei para vocês anteriormente, tá? Essa válvula anti-refluxo de chama é item normativo, NR18, ela é obrigatória e não é opcional, certo? Isso aqui foi um maçarico que eu peguei numa obra que foi paralisada, tá? É um maçarico usando botijão de GLP, onde não havia as válvulas anti-refluxo de chama, e é muito perigoso isso daí, entendeu? Então, porra, coloca a válvula anti-refluxo de chama, todos os equipamentos aí que você conseguir, que vão aumentar a proteção do equipamento, a proteção dos funcionários, você tem que sempre bater em cima aí para poder realizar. Essa é uma outra foto também, tá, que eu queria mostrar para vocês o que? Não adianta você estar com um equipamento de oxacetileno todo conforme, seguindo todas as normas de segurança, aí você olha o entorno do ambiente de trabalho, está tudo ok, retirou todos os materiais inflamáveis, está tudo certinho, e aí quando você vai embora e libera a atividade, o cidadão, o operador do maçarico, começa a trabalhar com o maçarico fumando, né? Tá ele sentado aqui quando eu paralisei a atividade, aí ele sentou aqui e começou a continuar fumando o cigarrinho dele. Pessoal, isso daí é complicado, peão de obra é complicado, você tem que ficar batendo em cima, toda vez que você tem uma atividade de alto risco, né, a gente sabe que às vezes é um técnico de segurança para o canteiro de obra inteiro, então você tem que estar circulando, você tem que estar sempre passando, sempre atento, porque um vacilo que você der pode ocasionar um acidente, né, por causa de um ato inseguro aí de um trabalhador. Pessoal, uma informação importante para vocês também: durante a utilização, transporte e armazenagem dos cilindros de acetileno, tá, eles têm que estar sempre mantidos na posição vertical. Esse cilindro ele não pode deitar. Tá? O acetileno ele é extremamente inflamável, explosivo, ele é um gás muito perigoso, tá certo? No máximo, o registro, a cabeça do cilindro, ela tem que estar 40 centímetros mais elevado do que a base do cilindro. Por quê? Como o acetileno ele é um gás muito instável,
tá? Dentro do cilindro ali não tem só acetileno, tá? Dentro do cilindro ele tem uma camada ali protetora, um tipo de uma colmeia que reveste esse cilindro, e tem um solvente chamado acetona. A acetona ela é responsável por estabilizar o acetileno. A partir do momento que você deita o cilindro, você pode ter um vazamento desse solvente, ocasionando ali o quê? Que o acetileno fique instável dentro do cilindro e possa ocasionar aí um princípio de incêndio, até uma explosão. Então, cilindro de acetileno tem que tomar muito cuidado sempre na vertical, tanto no transporte, quanto na utilização, quanto no armazenamento, tá certo? A utilização do cilindro de gás na posição horizontal, pessoal, só é admissível quando o cilindro tiver um dispositivo anti-derrame, tá? Os cilindros de acetileno que tem esse dispositivo, eles têm um anel na cor vermelha no gargalo. Mas, na dúvida, pessoal, sempre trabalhando na vertical. Nunca, jamais permita que se deite um cilindro de acetileno, tá certo? Aqui é uma obra que eu estava fiscalizando e quando eu cheguei lá, o maçarico estava nessas condições aí, ó, entendeu? Os cilindros todos apoiados, mangueira passando por meio da obra, quer dizer, esse cilindro ele pode tombar, pode vir um maquinário e bater nesse cilindro, pode danificar ou arrancar até o registro, provocar um vazamento de acetileno e de acetona, pode provocar um incêndio, sabe? É um absurdo, entendeu? Um maçarico está sendo operado nessas condições. Tá? Imediatamente o serviço foi paralisado e foi solicitado que fosse colocado no carrinho, devidamente acondicionado. Pessoal, aqui também é um outro carrinho de maçarico que foi pego numa fiscalização por mim, onde o carrinho não suportava a dimensão do cilindro, os cilindros estavam amarrados com cordas todas deterioradas, entendeu? Então, pessoal, esse é um equipamento muito perigoso, então sempre fiquem atentos com relação aos equipamentos de segurança para esse tipo de equipamento. É muito perigoso, tá? Eu já trabalhei como bombeiro, eu já quase vi vários acidentes com esse tipo de equipamento, e um acidente com esse equipamento dentro de uma obra, se acontecer, vocês podem ter certeza que é de gravidade. Não existe acidente com cilindro de oxacetileno, com maçarico, que não deixe pessoas ou mortas ou gravemente feridas. Então, é muito importante esse equipamento, tá? E utilizar somente o acendedor específico para esse equipamento, tá? Não permitir isqueiro na utilização dos equipamentos. O isqueiro ele tem um reservatório de combustível que pode provocar um acidente aí. Então, existem acendedores específicos para maçarico, certo? Pessoal, espaço confinado, embora esse treinamento aqui não seja em R33, tá? Mas eu trouxe aqui um pouquinho de espaço confinado porque muitas vezes vocês vão ter que liberar uma atividade dentro de um espaço confinado. O operador vai ter que fazer uma solda ou usar um maçarico dentro de um espaço confinado. Quem é aqui de São Paulo, não sei se vocês verificaram nos jornais aí há um mês atrás mais ou menos, houve a explosão de um caminhão-tanque numa oficina. Entendeu? Por que houve a explosão? Justamente por causa disso. No interior do tanque do caminhão é um espaço confinado, né? O caminhão transportava um líquido inflamável, mesmo ele estando vazio, entendeu? Com o sol, com o calor, aquele ambiente ele estava explosivo, existem gases ali, né? daquele líquido inflamável que é transportado. Quando o operador lá, o rapaz que estava fazendo a manutenção, bateu a lixadeira do tanque para fazer a manutenção, houve a explosão. Entendeu? Então, toda vez que for um espaço confinado, você precisa verificar se aquele ambiente não armazenava líquido inflamável. Se armazenava líquido inflamável, tem que ser feita uma lavagem daquele ambiente antes de se fazer uma atividade de solda, usando lixadeira ou maçarico. Você tem que ter um detector de oxoexplosímetro para verificar se aquela atmosfera não está explosiva. Esse tipo de atividade ele libera fumos metálicos que podem ser nocivos aí à saúde do operador. Então você vai ter que verificar quais são os EPIs que aquele operador vai ter que utilizar, se ele vai ter que entrar com ar mandado, se ele vai ter que entrar com máscara de oxigênio, esse tipo de coisa, tá certo? Tá? Embora o gás acetileno ele não é tóxico, se houver um vazamento num espaço confinado, ele em grande quantidade ele pode se tornar asfixiante. Tá? Ele pode dar sonolência, pode fazer com que o operador perca os sentidos.
Os principais sintomas aí, da respiração aí do acetileno no corpo humano são vertigens, dores de cabeça, indisposição estomacal e dificuldade respiratória. Então vocês têm que tomar muito cuidado em espaço confinado, tá certo? Pessoal, o item 18.11.7 da norma da NR18 é proibida a presença de substâncias inflamáveis ou explosivas perto dos cilindros de oxigênio, tá? Com os cilindros, agora eu estou falando para vocês um pouquinho sobre armazenamento. Como que você vai armazenar esses cilindros? Lógico que na construção civil é um pouquinho diferente de uma indústria, né? Porque a construção civil ali, o canteiro é provisório, tá? Mas mesmo assim você tem que tomar uma série de cuidados. E aí cabe a você, profissional de segurança, ver a instalação que você vai conseguir melhor oferecer para poder assegurar aí a vida de todos que estão nesse canteiro. Os cilindros eles devem ser armazenados em locais fora de qualquer fonte de calor, tá? Eles não podem ultrapassar aí uma temperatura de 50 graus devido ao aumento da pressão interna e o acetileno ele ser muito estável, principalmente o acetileno. A válvula do cilindro de acetileno deve ser obrigatoriamente coberta com uma tampa ou um capacete. Sempre tem que dar com essa tampa, com esse capacete envolvendo o registro, até na utilização, no transporte e no armazenamento. Na falta da tampa de proteção do capacete, um golpe acidental sobre a válvula pode levar à quebra da mesma e, consequentemente, inundação do ambiente com acetileno e com solvente, que pode provocar um incêndio. Para quem nunca viu, esse aqui é o capacete, pessoal, tá certo? Continuando aqui, ó, a separação entre o cilindro de oxigênio e acetileno, ela pode ser obtida mediante uma distância de mais ou menos uns 6 metros, tá certo? Ou que você tenha uma barreira de pelo menos 1,5 metro de altura que seja resistente a pelo menos 30 minutos de fogo. Aí você pode ter um lado a lado do outro, mas o certo mesmo seria você tentar separar os cilindros de acetileno e de oxigênio e separar também os cilindros vazios dos cheios, tá certo? O armazenamento dos cilindros cheios e vazios deve estar afastado de no mínimo 4 metros dos cilindros de uso. Por quê? Dentro do cilindro de acetileno, mesmo estando vazio, ainda tem solvente, que é a acetona, dentro do cilindro. Tanto é que toda vez que você for guardar cilindro de acetileno vazio e oxigênio, você escreve com um giz lá que está vazio, para ser de fácil identificação, e sempre o registro fechado. Nunca deixe o registro aberto. Por mais que acabou o acetileno, ainda tem solvente lá dentro, e se tombar esse cilindro, mesmo que estando vazio, pode acontecer um derrame de solvente aí, e a acetona ela também é instável aí, e ela pode ocasionar um princípio de incêndio, tá? Os cilindros devem permanecer com as válvulas fechadas, tá? A acetona ela é um líquido incolor, volátil, com um cheiro agradável, usado na maioria das indústrias, tá? E ela facilmente ela pega fogo, pode ocasionar um risco de explosão, tá? Então, sempre que vocês forem guardar os cilindros de acetileno, sempre com o registro fechado. Pessoal, o item 18.24.7, ele diz o que? Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos devem ser armazenados em locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso somente a trabalhadores autorizados. Então, as baias, tanto de inflamáveis como os depósitos de cilindros de óxido acetileno, oxigênio, acetileno, entre outros, ela tem que estar fechada, pessoal, tá? Ela tem que estar sinalizada, tem que ter equipamento de prevenção e combate a incêndio para uso caso seja necessário. Somente funcionários autorizados podem ter acesso a esse local, tá? Os cilindros de acetileno eles não devem ser submetidos a impactos, queda, choque mecânico, entre outros. Por quê? O que acontece? Por que você não pode bater esse tipo de cilindro? E até mesmo se acontecer algum acidente na obra que amasse o cilindro de acetileno, tá? Já vou explicar para vocês o que vocês devem fazer. O cilindro de acetileno ele é muito estável, é um gás altamente estável. Então, dentro do cilindro existe uma colmeia, tá? Como se fosse uma fibra, onde a acetona, que é o solvente, ela estabiliza esse acetileno. A partir do momento que você toma uma pancada num cilindro muito forte, que amassa esse cilindro, você pode ter o rompimento dessa película interna que protege o cilindro.
e aí você vai ter um derramamento lá dentro da acetona, ela vai escorrer. E esse acetileno que vai ficar nessa área, ele vai ficar instável, podendo ocasionar aí uma explosão do cilindro aí em 3, 4 horas, até depois da pancada. Então, se vocês presenciarem algum tipo de acidente com cilindro de acetileno, onde amasse o cilindro, você tem que fazer o que? Você isola a área imediatamente, isola esse cilindro e deixa ele lá pelo menos um dia, ali, umas 24 horas ali, que é suficiente. Se não acontecer nada nesse período, então é porque está tranquilo, tá? Mas se você presenciar que amassou mesmo o cilindro, isola o local, retira dali, que até 4 horas, dependendo do dano que deu no cilindro, pode ocasionar aí um acidente grave aí, tá certo? Isso daqui são fotos aí, ó, de cilindros aí que acabaram explodindo aí, tá? Aqui, ó, vocês podem perceber, ó, cilindro de acetileno. E aqui, pessoal, foi uma matéria no jornal que eu peguei do Corpo de Bombeiros que foi atender a uma ocorrência com um acidente referente a cilindros de acetileno. Vocês podem perceber aqui, ó, que os bombeiros encheram esse tambor de água, colocaram o cilindro lá dentro, amarraram uma mangueira aqui no muro, ó, e deixaram a água para resfriar esse cilindro, entendeu? Para evitar uma explosão, que foi aquilo lá que eu falei. Como vocês não vão ter todo esse aparato no canteiro de obras ou dentro da empresa, então aconteceu um acidente grave com o cilindro, amassou esse cilindro, uma empilhadeira ou uma máquina atingiu esse cilindro, imediatamente isola todo o local, isola esse cilindro de acetileno, deixa ele lá por cerca de 24 horas. Pessoal, outro item 18.11.8, os equipamentos de soldagem elétrica devem ser aterrados. Tá? Vou falar um pouquinho para vocês agora de equipamento de solda. É proibido a existência de partes vivas expostas e energizadas. Isso daí é óbvio, né, pessoal? Mas não é o que acontece na obra. Isso daqui foi um equipamento de solda que eu também paralisei a atividade, onde vocês podem perceber, ó, todos os fios expostos, sem aterramento elétrico, um equipamento proporcionando aí risco de choque elétrico aí dos usuários. Um item também que fala sobre isso é NR12, tá? Item 12.14. As instalações elétricas das máquinas e equipamentos devem ser protegidas e mantidas de modo a prevenir por meios seguros os perigos de choque elétrico, incêndios e explosões, conforme até a NR10, né, pessoal? Tá? Dá uma olhada aqui, ó, como que os trabalhadores fizeram para utilizar essa maquita. Emendaram o fio aqui com fita isolante na tomada, fizeram uma gambiarra aqui gigantesca. Também foi uma atividade paralisada por mim aí para adequação, né? Os trabalhadores poderiam ter sofrido uma descarga elétrica aqui, tomado um choque utilizando essa ferramenta. O item 18.22.1 da norma, a operação de máquinas e equipamentos que exponha o operador ou terceiros a risco só pode ser feita por trabalhador qualificado e identificado por crachá. Você pode perceber que todas as normas sempre batem nisso, treinamento, pessoal, sempre procurem treinar os seus trabalhadores. Tá? Item 18.22.2, devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes perigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores. Né? Daqui foi uma lixadeira que foi paralisada também essa atividade por mim, né? Onde vocês podem perceber que não existe aqui, ó, a proteção do disco. Tá? Toda lixadeira tem que ter uma proteção de disco aqui. Caso esse disco se rompa, isso daqui voa, que parece uma faca, onde pegar, entendeu? Corta. Se vocês colocarem no Google aí acidente com lixadeira, vocês vão ver fotos aí terríveis de acidentes provocados por equipamento dessa forma aqui, ó, sendo utilizado sem a proteção. Existe uma proteçãozinha aqui, que se esse risco se partir, ela fica bem voltada ali à face do trabalhador, e essa proteção vai impedir que aquele pedaço ali acabe acertando a garganta ou acertando ali o trabalhador. Tá certo, pessoal? Bom, aqui são as referências bibliográficas aí dessa aula de maçarico e lixadeira. Eu espero que tenha sido útil para vocês aí. Para quem nunca conheceu os maçaricos, os cilindros de óxido de etileno, eu acho que agora vocês vão ter uma ideia bacana aí do que fazer aí quando vocês começarem a trabalhar, até mesmo fiscalizar e liberar esse tipo de atividade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula.
A todos aí que estão mandando e-mail também, meu grande abraço. Mandem dúvidas, sugestões, críticas. Alguns e-mails que estão chegando são dúvidas um pouco complexas. Às vezes eu não consigo responder por causa do meu ramo de atividade também. E às vezes não dá tempo de responder todo mundo. Mas podem criticar, elogiar. Estou aqui para isso. Espero que um pouquinho de conhecimento aí eu possa ter conseguido passar para vocês. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.